Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou dar um tempinho aqui para vocês irem chegando, mas já aviso de antemão que estou muito feliz de poder estar conversando aqui com vocês agora de uma forma mais próxima e que para mim é uma delícia poder estar dividindo um pouco das minhas experiências com vocês e também, quem sabe, poder ouvir um pouquinho das experiências de vocês, né? Acho que essa troca, essa divisão aí de experiências, esse compartilhar de conhecimentos é enriquecedor, tanto para mim quanto para vocês, né? De ambas as partes. E lá tem família, tem amigos, estou muito contente de vocês estarem aqui hoje. Estou bastante animada, de verdade. Então, enquanto nós estamos aí esperando todo mundo entrar, né? Esperando mais pessoas entrarem, vou compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da minha história, de como nasceu esse meu amor pela neuropsicologia, principalmente a neuropsicologia do envelhecimento, que é hoje o meu principal foco de atuação. E alguns de vocês até já conhecem, eu compartilho um pouquinho dessa história aqui, mas para as pessoas irem chegando, vou dividir um pouquinho com vocês a respeito dessa trajetória. Então, como vocês sabem, eu comecei a estudar neuropsicologia já faz uns 10 anos mais ou menos, e eu me formei em 2011, na verdade. E nessa época, eu me lembro que antes mesmo de terminar o curso de especialização, eu já me preocupava bastante com relação à parte prática, né? A gente sabe que estar aprendendo o teórico é bastante importante, é a base do nosso conhecimento, mas é imprescindível que a gente comece já desde o início a colocar a mão na massa, porque é só a partir da experiência mesmo que a gente vai adquirindo cada vez mais manejo e ficando mais fácil a nossa atuação. Então, nessa época, eu já busquei, me tornei monitora no segundo ano do meu curso de especialização. Então, nesse período, eu auxiliava os alunos do primeiro ano com relação ao que eles estavam aprendendo. Eu tinha a oportunidade, inclusive, de assistir novamente todas as aulas que eu já tinha assistido no ano anterior. E eu basicamente apresentava os professores para os alunos, né? Mas eu acho que foi bastante importante porque eu estava lá podendo assistir essas aulas novamente. E aí, já quando eu terminei o curso de especialização, eu já fazia estágio também lá no HC, onde eu pude ter o primeiro contato com os pacientes. Eu fazia avaliação para os projetos de pesquisa do setor onde eu trabalhava. E o projeto do qual eu fazia parte era um projeto voltado para tratamento de pacientes com dor crônica. E esses pacientes eram aí de uma faixa etária acima dos 65 anos. Então foi aí que eu comecei a ter contato com os primeiros pacientes aí com uma faixa etária mais velhos e tal. E eu comecei a perceber que eu tinha afinidade com esse público, né? Que eu tinha facilidade de me comunicar com eles e que eu gostava muito, me dava muito prazer poder estar em contato com esses pacientes. E a partir de então eu fui canalizando os meus atendimentos mais para esse público e cada vez mais aprendendo a respeito de quadros relacionados ao envelhecimento. E então, quando eu já me formei, quando eu terminei o curso de especialização, já tinha o consultório montado, comecei a atender os primeiros pacientes e eu fui percebendo que eu trabalhava só com avaliação neuropsicológica nessa época. E depois que os pacientes terminavam a avaliação, eu sentia a necessidade de dar continuidade, né, no trabalho, porque eles tinham o acompanhamento médico, tomavam uma medicação, mas eu entendia a importância de ter uma estimulação cognitiva com esses pacientes, e na cidade onde eu atuava não havia profissionais que trabalhassem com isso. A gente sabe que
Estimulação cognitiva é algo muito novo, a neuropsicologia é uma ciência bastante nova, então não haviam aí muitos profissionais trabalhando nessa área na época. Então eu fui buscar mais conhecimento para poder dar continuidade e suporte a esses pacientes que eu fazia avaliação. Deixa eu só dar um oi para vocês. Tô vendo a Alana, a minha mentora, ela que tá me mentorando, não sei se é essa a palavra certa, mas com relação ao marketing digital. Estou vendo aqui a Lídia Campelo, que é uma colega que está sempre presente, a minha irmã, meu marido, outras carinhas aqui que eu vejo sempre. Muito feliz de vocês estarem aqui hoje para a gente trocar essas experiências. Quero saber de vocês, quem é psicólogo aqui que trabalha com neuropsicologia e com avaliação ou reabilitação neuropsicológica. Vão me dizendo aí quem é que trabalha nessa área para eu saber quantos neuropsicólogos estão lá. Tem a Radassa, a Carol, minha companheira, que estudou comigo, fez o curso de especialização. A Rosa, que eu também conheço já de bastante tempo, tá sempre aqui. Muito bem, gente, acho que nós já estamos aí com quase 10 pessoas. Vou aqui já começar a falar então a respeito de como eu tenho adaptado a minha atuação com relação à reabilitação dos pacientes. Agora nós estamos passando aí por uma dificuldade de dar continuidade ao nosso trabalho devido à pandemia, né? Os atendimentos presenciais eles foram suspensos e por conta disso nós tivemos que adaptar não só os instrumentos, mas a nossa forma de intervenção para que esses pacientes não ficassem sem o acompanhamento, sem serem assistidos. Então eu fiz aqui um esqueminha para eu não me perder, porque eu tenho essa coisa de às vezes me perder vou divagando aí nos assuntos e acabo não falando daquilo que realmente importa. Eu espero que dê conta de falar a respeito de tudo que eu me programei para conversar com vocês aqui hoje. É realmente bastante conteúdo. Eu espero que dê tempo de eu falar a respeito de tudo, mas se não for possível falar de todas as funções cognitivas que eu separei para falar hoje, a gente combina uma outra live e continua falando a respeito desse assunto, tá certo? Bom, então, logo que começou a pandemia, né, que os atendimentos foram suspensos, eu achava que talvez pudesse ser algo que em um mês, mais ou menos, eu retornaria com os atendimentos presenciais. Então, alguns pacientes deram continuidade aos atendimentos através da plataforma virtual, alguns que eu percebi que talvez pudessem esperar um pouco mais, eu deixei para que nós retornássemos aos atendimentos quando tudo se normalizasse, mas como a coisa se estendeu, eu falei, não, eu vou precisar realmente adaptar esse material e adaptar essa intervenção para poder continuar dando assistência a esses pacientes. Foi então que eu fui ao meu consultório, peguei o máximo de material que eu tinha, não só de livros, mas também os instrumentos que eu costumava utilizar com eles na intervenção, e passei o final de semana esquematizando atividades e formas de utilizar esse material para poder estimular as diversas funções cognitivas, mas através agora de um meio virtual. E como é que eles poderiam fazer, como é que eu poderia fazer isso com eles, sendo que esses pacientes não estariam necessariamente com esse material lá. Então eu teria que adequar o material, utilizar o máximo possível de instrumentos que todo mundo tem em casa para que eu pudesse realizar esse trabalho. Então, a primeira preocupação era que plataforma eu iria usar. A gente sabe que pessoas, inclusive de idade mais avançada, têm pouca familiaridade com instrumentos eletrônicos, com aparelhos eletrônicos. Então, será que eles saberiam acessar a internet? Será que eles conseguiriam usar? Que plataforma seria mais fácil para eu poder usar com eles? A primeira ideia foi o WhatsApp, porque muitos deles já usavam o WhatsApp para trocar mensagens com familiares, enfim, se comunicar com as pessoas.
então bastava que eu ensinasse eles a aceitarem a minha chamada de vídeo. Então essa foi a primeira ideia que eu tive, mas ainda existia a possibilidade de se utilizar o Skype com aqueles pacientes que têm outras familiares que moram junto e que têm mais familiaridade com esse tipo de aplicativo, de programa, né? Para poder estar colocando para eles no computador. Aí o segundo medo, né, insegurança que eu tinha é se eu ia conseguir manter o foco de atenção desses pacientes durante 1 hora através dessa nova plataforma. Porque uma coisa é a gente conseguir manter o foco de atenção do paciente estando lá face a face, onde você tem contato visual, a sua voz é muito mais presencial, né, do que através do meio virtual. Então eu tinha muita preocupação, principalmente com aqueles pacientes que já têm um certo declínio, se eles iam conseguir manter esse foco de atenção até o fim da sessão, né? Nós ficamos lá em 1 hora, onde a atenção, a concentração e são muito exigidos durante esse período. Então, essa era uma preocupação e depois eu vou falar como é que eu driblei todas esses problemas aí que nós enfrentamos ao longo da sessão. Outro entrave era pacientes que têm baixa acuidade auditiva e visual. Será que eles iam se manter engajados nas atividades, tendo uma baixa acuidade visual e auditiva? Então essa era uma preocupação também. E quanto ao engajamento, né? Eu falo bastante aqui com vocês a respeito disso, né? De como manter o engajamento dos pacientes nas atividades, e isso não serve só para o atendimento virtual, mas também para o presencial. Nós temos sempre que pensar em atividades que façam sentido para esses pacientes. Então é muito importante a gente se preocupar com o contexto que nós estamos montando essas atividades. Então é importante que o conteúdo, os objetos que você vai utilizar como instrumentos de estimulação, tudo tem que ter a ver com a vida do paciente, com a história dele, porque é assim que você vai conseguir um engajamento maior nessas atividades. Para que ele não perca o interesse, é importante que você conheça a fundo a vida desse paciente. Então existe todo um trabalho prévio que tem que ser feito antes de você ir para a estimulação de fato, né? Então é óbvio que nós fazemos entrevistas, existe um contato com a família antes para a gente resgatar um pouco aí dessa história desse paciente, de ver quais são as dificuldades dele, principalmente daqueles pacientes que não passarem em avaliação com você. Então, muitos dos pacientes que eu atendo hoje em reabilitação, nem sempre eles fizeram avaliação neuropsicológica. Eles já vêm encaminhado do médico já para fazer o trabalho de reabilitação e muitas vezes você não tem muitas informações a respeito dele. Então é importante fazer essa coleta, fazer uma avaliação cognitiva breve, global, para você ter uma ideia do perfil cognitivo como um todo e depois você montar essas atividades com base nisso. Então vamos lá. Quais funções são possíveis de serem estimuladas a partir da plataforma virtual? É possível nós estimularmos todas as funções cognitivas. Hoje eu vou falar a respeito de algumas, mas existe sempre a possibilidade de nós pensarmos em termos outras ideias e estarmos ampliando cada vez mais a forma de atuação através dessa plataforma. Então hoje eu vou dar ideias para vocês de várias atividades que vocês podem fazer. Eu separei alguns materiais aqui que eu trouxe lá do consultório, que eu utilizo hoje com eles através da internet, mas vocês podem adaptar esse material. Não precisa ter necessariamente isso que eu tenho aqui. É possível fabricar esses instrumentos e utilizar aí com os pacientes. Inclusive fazer uso daquilo que eles têm em casa, que o seu paciente tem em casa, porque usando esses objetos, você vai estar mais uma vez aproximando a atividade para o contexto e para o ambiente que o paciente vive. Então, eu vou dar a ideia aqui de uma primeira
atividade para estimulação da atenção. Como nós podemos estimular a atenção através da internet? Então, você pode pedir para o seu paciente, quando você estiver lá com ele, primeiro eu sempre começo conversando muito, perguntando como foi a semana, para ele falar sobre a rotina, o que ele tem feito. Isso é um rapport, né? Para você trazer o paciente cada vez mais próximo de você. Ele não está acostumado, você tem que pensar que ele não está acostumado a lidar com essa forma de comunicação, né? Então é importante já no início você ir trazendo ele cada vez mais próximo, para que você possa partir para a atividade de fato. Então, para a estimulação da atenção, você pode pedir para ele observar no ambiente em que ele estiver lá e dizer tudo o que ele consegue ver. Então, ele vai... isso é uma atividade que vai estimular não só a atenção, mas também a capacidade de nomeação. Então, vamos lá, fulano, me fala aí todos os objetos que tem no ambiente onde você está. Aí, vamos supor que ele esteja na cozinha, ele vai falar, tem uma geladeira, tem um fogão, tem a mesa, tem a cadeira. Enfim, ele vai nomear todos os objetos que ele é capaz de ver. Aí, você vai um passo além, né? Essa é uma atividade muito simples. A gente deve partir sempre daquilo que é mais simples e ir aumentando o grau de dificuldade conforme você vai observando o desempenho do seu paciente. Então, para ele foi muito fácil fazer isso, ele não tem dificuldade de nomear, ele não tem dificuldade de manter o foco de atenção, você pode dar um passo além. Ok, fulano, agora eu quero que você fale para mim somente objetos de uma determinada cor. Você pode pensar, sei lá, quero só objetos brancos. Então você vai observar aí no seu ambiente tudo que tem e que é branco. Aí ele vai falar os objetos que ele consegue ver. E aí você vai mudando, né? Então agora eu quero só objetos que têm uma forma mais arredondada. E aí ele vai nomear vai falar para você quais são esses objetos. Com isso você está trabalhando a percepção visual, a atenção e a capacidade de nomear. Então veja aí que são várias funções que você está estimulando com uma única atividade muito simples, sem precisar de instrumento nenhum. Aí vamos lá para mais uma. Você pode também estimular a capacidade de atenção auditiva. Então, assim, quais instrumentos que tem aí no seu ambiente que produzem barulho? Então, se ele estiver na cozinha, por exemplo, ele vai se lembrar que o micro-ondas é um aparelho que produz barulho. Às vezes, o fogão, dependendo do fogão, quando você vira para ligar, ele também emite um som. Então ele vai começar a prestar atenção aí em todos os objetos que tem ao redor dele que produzem algum tipo de som. E aí você está trabalhando essa também percepção auditiva. Aí vamos agora para uma outra atividade para a estimulação da linguagem e da atenção. Você pode pedir para o paciente escolher um objeto do lugar onde ele está que caiba na mão. Então, por exemplo, eu peguei aqui, separei um vasinho que eu tenho, que é um objeto que cabe na minha mão. Então, ele vai pegar o objeto, vai pôr na mão e você vai pedir para ele descrever detalhadamente as características desse objeto. Então, pode ser que pacientes que não tenham um declínio cognitivo mais grave tenham muita facilidade em fazer isso. Então, eles vão falar a respeito do formato, podem falar a respeito da cor, pode falar se tem cheiro ou se não tem, né? E aí eles vão descrevendo esse objeto. Mas existem alguns pacientes que têm muita dificuldade em fazer isso. E aí você pode dar um auxílio, você vai fazendo as perguntas. Aí você vai falando, olha, que cor é esse objeto? E aí ele vai falar, existe uma textura nesse objeto? Que textura é? E nesse caso aqui, o meu vaso, ele tem uma textura mais áspera. Então, aí você está trabalhando também a percepção tátil, né? Além da linguagem da atenção, você está trabalhando essa percepção tátil. Tem algum cheiro? Aqui no caso é um cactus, né? Então não tem cheiro, mas se fosse uma outra flor, ele podia falar, tem um cheiro. E esse cheiro, ele é mais adocicado, ele é mais cítrico. Então, perceba que é possível você trabalhar
várias coisas, um objeto comum que ele tem na casa dele. Aí você pode ir explorando a cor, é verde, é um verde claro, é um verde escuro, tem terra no seu vaso, a terra tá úmida, a terra tá seca, e aí ele vai lá colocar o dedo e ter essa percepção também. Então você vai trabalhando esses vários conteúdos com um objeto simples que ele tenha lá em casa. Essa então é uma alternativa aí para estimular a linguagem e a atenção. E aí eu vou passar mais uma atividade para trabalhar só com nomeação. Então você pode pegar vários objetos que você tem na sua casa e que sejam objetos que a maioria das pessoas tenha, e você vai trabalhar só nomeação. Então, por exemplo, você vai lá, pega um objeto, mostra e fala: fulano, que objeto é esse? E aí ele vai dizer, é um óculos. Para que serve o óculos? Então você vai trabalhar a capacidade de nomear e também a funcionalidade do para que serve, né, cada objeto. Aí mostra o óculos. Aí você pode pegar um livro, que também é muito comum. Então, que objeto é esse? E aí ele vai nomeando, e você vai sempre perguntando para que serve, qual é a função daquele objeto que você está mostrando. E aí você vai mostrando várias coisas. Então aí eu peguei um livro, aí peguei um óculos, você pode pegar uma régua, caneta, enfim. Vai trabalhando aí com vários objetos que são do uso comum e vai estimulando a capacidade de nomeação. Aí, pensando nessa questão do contexto, de tentar aproximar ao máximo a atividade que você está tentando estimular com seu paciente do mundo em que ele vive, você pode pensar aí na história de vida. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele viveu durante muito tempo, uma paciente que trabalhou durante muito tempo em escola, ela foi professora. Então, apesar de hoje ela já estar aposentada há muito tempo, ao longo aí de vários anos, o contexto escolar fez muito parte da vida dela. Então, para que eu consiga que ela esteja cada vez mais engajada nessa atividade, se eu trouxer, resgatar esse histórico dela para a atividade, eu vou conseguir que ela se mantenha mais engajada. Então, por exemplo, eu não tenho aqui objetos que façam parte do contexto escolar, faz de conta, mas nada impede que eu procure na internet figuras e fotos de coisas que têm a ver com o ambiente de uma sala de aula, para eu poder estar apresentando para essa paciente através de um tablet ou do mesmo do computador. Então eu vou lá, mostro para ela na tela do celular: fulana, como é que chama esse objeto? Aí ela vai dizer: esse objeto é uma lousa. Aí você passa: e esse aqui? O que é? Esse daí, vamos supor que ela não se lembre do nome. Aí você pode investigar se ela sabe o para que serve. Para que serve esse objeto? E aí ela vai dizer: esse aí servia para apagar a lousa. E como é que chama? Aí, vamos supor que ela ainda assim não consiga se lembrar do nome, você pode dar uma pista fonêmica. Fala assim: olha, começa com um A. Aí ela vai, aos poucos, tentando se lembrar que é um apagador. E aí você vai selecionando várias figuras que tenham a ver com o contexto escolar e que façam parte do histórico da vida dessa paciente, para que ela vá nomeando cada um desses objetos. E aí você está, então, trabalhando a nomeação. Você pode também, essa é uma atividade que eu gosto muito e frequentemente eu faço com os pacientes, começar a descrever um objeto a fim de que o paciente tente descobrir que objeto é esse. Então, por exemplo, olha, eu quero que você pense aí, tô com um objeto aqui que eu pensei na minha cabeça e eu quero que você adivinhe que objeto é. E aí eu vou te dando as características e quero que você tente adivinhar. Ok. Aí você vai dizer: olha, esse objeto ele serve para cortar. E aí você dá um tempo para a pessoa pensar em tudo que ela
consegue se lembrar que é utilizado para cortar. Numa dessas, você já está trabalhando aí a linguagem semântica, porque ela tem que pensar, né, na categoria cortar todos os objetos que ela consegue se lembrar. Então, ela pode falar faca, pode falar tesoura, pode falar, sei lá, cortador de grama, enfim, vários objetos aí que são utilizados para cortar. Bom, vamos supor que ela não tenha adivinhado. Aí você vai dar outra pista. Então você vai dizer, é um objeto que serve para cortar e que pode ou não ter ponta. Aí falou, bom, puxa vida, né? O que serve para cortar e pode ou não ter ponta? Faca que tem ponta, tem faca que não tem. Tesoura também, tem tesoura que tem ponta, tem tesoura que não tem. Mas aí você vai delimitando, né, o campo de busca dela. Então, o cortador de grama numa dessas já caiu fora, né? Aí você vai dando outras pistas. As crianças costumam utilizar na escola para fazer trabalhos manuais. E aí você vai até que ela consegue adivinhar que o objeto que você pensou é uma tesoura. Então, essa é uma outra forma de você trabalhar a capacidade de categorização, né? Que é a linguagem semântica e também a capacidade de nomear. Aí vamos para trabalhar linguagem. Como trabalhar linguagem, então? Você pode fazer aquela atividade muito comum que nós fazemos através do teste de fluência fonêmica, que é o FAS. Você pode escolher letras aí, então eu sempre gosto de usar esse saquinho aqui de letras, onde eu simulo que estou fazendo um sorteio, né? Então esse saquinho, ele faz parte de um jogo e ele contém todas as letras. Mas, de novo, você não precisa necessariamente ter isso. Você pode fazer num papel todas as letras do alfabeto e colocar dentro de um saquinho. E por que eu faço isso e não falo uma letra da minha cabeça? Porque à medida que você introduz as letras e o saquinho, você traz o lúdico para a atividade. Então, isso dá uma motivação a mais, né? Torna um pouco mais atraente a atividade. Então, eu vou lá, sorteei a letra U. Aí você pode pedir para ela pensar em todas as palavras que ela consegue se lembrar que comece com a letra U. Então, aí ela vai falando. Para você conseguir um engajamento maior na atividade, é importante você alternar atividades que envolvam o verbal com atividades que envolvam a leitura, a escrita, por exemplo. Então, você pode pedir para ela pegar um lápis e caneta e vai escrever aí no papel todas as palavras que você consegue se lembrar que comecem com a letra U. E aí ela vai escrever. Com isso, você está trabalhando também a parte motora, né? Existem alguns pacientes, por conta de estarem muito tempo sem escrever, vão perdendo essa capacidade, né, de escrita. Então, é importante também estimular essa área. E aí você alternando, né? A hora faz uma tarefa verbal, a hora faz uma tarefa escrita, isso ajuda a manter o foco de concentração e o engajamento na atividade. Então, você pode fazer com várias letras, aí pedir para ela umas 4, 5 letras, aí escrever palavras que ela consegue se lembrar que comecem com cada uma das letras que você vai sorteando uma de cada vez. Terminou isso, você pode fazer a fluência semântica. Então, olha, eu quero que você tente imaginar aí pensar, por exemplo, no seu banheiro. Quantas coisas você consegue imaginar que tem no banheiro? Só quero coisas que estejam no banheiro. E aí ela vai escrever, ou então vai falar verbalmente tudo que a gente pode encontrar no banheiro. Pode ser na cozinha, pode ser no jardim, pode ser no zoológico, enfim, qualquer lugar. Aí você pode aproveitar o contexto do histórico de vida dela para tentar pensar em atividades que tenham a ver com isso. Um outro jogo que eu também gosto muito de utilizar, que eles gostam bastante, é aquele que todos nós, né, da minha faixa etária conhecem. Quem aí nasceu nos anos 80 vai se lembrar dessa brincadeira, que é o famigerado stop. Então você pede lá para ela pegar uma caneta e ela vai fazer. Eu sempre gosto de trabalhar com 4 categorias
mas você pode aumentar a quantidade de categorias de acordo com o comprometimento ou não do seu paciente. Então, eu peço para ele colocar sempre um nome, que vai ser um nome de pessoa, um objeto, aqui tem fruta ou legume e um animal. Aí você sorteia uma letra e pede para a pessoa colocar, então, tudo que ela consegue, um nome que comece com aquela letra, um objeto que comece com a letra que você sorteou, uma fruta ou legume ou um animal. Para essa atividade, nem todos os pacientes, ela é muito mais complexa do que a atividade que nós fizemos anteriormente, né? Lembra que eu falei, é sempre importante você pensar em atividades que comecem mais fácil e vai gradativamente aumentando o grau de dificuldade. Então, fazer uma fluência fonêmica com uma letra é muito mais fácil do que fazer uma atividade que envolva categoria e fonema. Então, esse é um segundo passo, né? Depois que você já treinou lá a semântica e a fonêmica, que você vai passar para essa atividade do stop. Então, mas vamos supor que a pessoa tenha dificuldade de pensar em, por exemplo, um objeto que comece com a letra T. Então, assim, ela não consegue se lembrar de nenhum objeto. Você pode oferecer pistas para ela tentar se lembrar. Olha, tem um objeto que começa com a letra T e que serve para cortar. Aí ela vai ficar pensando um tempo, aí você vai dando as características. As crianças usam na escola, aí você vai dando várias características até que ela consiga descobrir que objeto é esse que você está falando aí que começa com a letra T. Se ela não conseguir, você vai para a pista fonêmica. Então você oferece lá o início da palavra. É um objeto que começa com T e aí a pessoa quase que sempre consegue adivinhar qual é o objeto que você está pensando. E você pode fazer isso com todas as outras categorias. Se é uma pessoa que não tem comprometimento cognitivo nenhum, você pode colocar outras categorias que são mais difíceis, como cor, marca de, sei lá, uma marca, pode colocar carro, são essas categorias que a gente colocava quando era criança, né? Acho que era cor, carro, cidade, país, estado, né? Que é o famoso CEP que a gente chamava. Então, assim, você vai dificultando a atividade de acordo com o comprometimento ou não do seu paciente. E aí vamos para trabalhar com rimas através da linguagem. Então você pode, por exemplo, olha, fulano, agora eu quero que você me diga palavras que rimem com, e aí você dá uma palavra, por exemplo, com anel, tudo que você conseguir se lembrar aí que rima com anel. Aí ele pode dizer mel, Manuel, e vai dizendo palavras aí que tenham a ver com a rima de anel. Aí você vai oferecendo várias outras palavras. Palavras agora que rimem com melão, palavras que rimem com gafanhoto, que rimem com passarinho. E vai falando aí várias palavras para ele ir tentando buscar outras que rimem com aquilo que você falou. Muito bem, aí já trabalhamos então com nomeação, com linguagem, com atenção. Agora vamos trabalhar memória. Mas quero saber aí de vocês se eu tô falando muito rápido, se eu tô indo depressa demais, se vocês estão conseguindo tomar nota. Me digam aí nos comentários se eu tô indo rápida demais, que às vezes eu me empolgo e pode ser que não consiga, que nem todo mundo esteja acompanhando, né? Olha lá, a Andresa, minha amiga, minha colega que estudou comigo, falou de provérbios. Sim, provérbios também é legal de trabalhar. Depois, mais para frente, eu vou falar sobre a abstração. Dá para a gente trabalhar a abstração verbal a partir de ditos populares. Então, essa foi uma atividade que eu fiz ontem com um paciente. Então, esses ditos tipo assim... água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que significa isso? E aí a pessoa fala, dá o significado. Ou o que significa uma andorinha só não faz verão? Então são essas linguagens figuradas, essas formas de expressar mais figurativas que carregam um sentido
por trás, né? Que tem todo um sentido por trás. Ou, por exemplo, aquele famoso cão que ladra, mas não morde. O que que significa... qual que foi a expressão que nós usamos ontem? É dizer que uma casa está largada às baratas. O que que significa isso? Aí a pessoa diz, é, a casa está abandonada, está suja, ninguém cuida. Ou agora não vou conseguir me lembrar, mas existem várias expressões aí que nós utilizamos no cotidiano que dá para trabalhar com abstração verbal. Vamos para a memória? Vamos trabalhar memória? Bom, eu falei a respeito de uma atividade no IGTV essa semana, que nós podemos trabalhar com memória operacional, mas eu vou repetir aqui, vou falar sobre outras também, mas vou repetir essa atividade porque eu acho que é muito legal para a gente trabalhar com memória operacional, dá para usar os instrumentos que a gente tem em casa e depois eu vou falar sobre outras. Então, você pode separar aí alguns objetos que são de uso comum, que todo mundo tem em casa, e a ideia é você ir apresentando um objeto de cada vez, né? E ir fazendo a evocação desse objeto que você apresentou e depois evocando os que você apresentou anteriormente, para ir ampliando gradativamente a quantidade de objetos para você ver qual é a amplitude. Você vai trabalhar com a amplitude atencional desse paciente e com a memória também, né, de curto prazo. Quantos objetos essa pessoa é capaz de armazenar aí na sua memória de curtíssimo prazo, que é a memória operacional. Então, você pode ir lá, por exemplo, apresentar uma caneta, né? Fulano, que objeto é esse? E ele vai dizer, é uma caneta. Para ajudar na memorização, você pode explorar um pouco mais esse objeto. Então, você vai dizer, de que cor é esse objeto? Ele é preto e dourado. Para que serve esse objeto? Ele serve para escrever. Muito bem. Aí, automaticamente, você tira o objeto do campo de visão do paciente e automaticamente você já pergunta, fulano, que objeto eu acabei de te mostrar? Aí, se ele não tiver a memória comprometida, ele vai se lembrar que é a caneta. Mas pode ser, e eu tenho pacientes que têm bastante dificuldade com relação a isso, embora você tenha acabado de tirar o objeto do campo de visão dele, assim que você pergunta, ele não consegue se lembrar de que objeto era. E aí, o que você vai fazer é oferecer exatamente as pistas que você utilizou quando você apresentou o objeto. Então, para que serve o objeto? Aí ele vai dizer, era um objeto para escrever. Que objeto era? Aí ele pode falar, era um lápis. Já aconteceu isso, era um lápis. Olha, não era um lápis, era um outro objeto que a gente também utiliza para escrever. E esse objeto que eu te mostrei, inclusive, ele era preto. Então, essas pistas que você vai dando e que você utilizou na hora em que ele identificou a figura, o objeto que você mostrou, vão ajudar ele a fazer o resgate dessa figura, desse objeto mais facilmente. Aí, vamos supor, ele se lembrou que era uma caneta. Ok, aí você confirma, realmente era uma caneta. Agora vamos para outro. Agora, fulano, que objeto é esse que eu estou te mostrando? E aí ele vai dizer, né? É um óculos. Para que serve o óculos? Serve para enxergar melhor. De que formato é esse óculos? Ele é redondo ou ele é quadrado? Ele é redondo. Ok, então vou tirar agora do seu campo de visão. Automaticamente você vai resgatar esse objeto que você acabou de apresentar. Então, que objeto é esse que eu te mostrei? E aí você vai seguir da mesma forma. Ele vai dizer, era um óculos. Se ele não se lembrar, você vai dando as pistas até que ele consiga se recordar de qual era o objeto que você acabou de mostrar. Terminou? Você fala, bom, fulano, vamos resgatar os objetos que a gente já apresentou antes? Antes do óculos, que objeto que eu te mostrei? E aí ele vai se lembrando, a caneta, depois você me mostrou o óculos. Ok. Aí ele conseguiu se lembrar desses dois, você vai colocar um outro objeto. Então, outro dia eu estava atendendo uma senhorinha que ela adora passar batom. Então, eu não podia deixar de colocar o batom, né, nessa atividade que para ela
era um elemento que ia provocar um engajamento grande. Inclusive, ela fala que passa batom para ir paquerar. Então, eu falava assim: olha, esse aqui é um objeto que você conhece muito, inclusive você usa com bastante frequência. Como chama? E aí ela falou: é um batom. Isso mesmo, de que cor é o batom? Aí ela falou: o batom é vermelho. Aí você pode até tirar, mostrar, né? E para que serve o batom? Onde é que a gente passa batom? A gente passa o batom na boca. Ok, aí tirava o batom e aí ia resgatando todos os objetos de novo, começando daquele que eu acabei de apresentar e resgatando os que eu apresentei anteriormente. Então aí você vai trabalhando a memória, né? E é uma coisa que é muito simples e dá para fazer aí com qualquer coisa que você tem em casa. Você pode pedir ainda para o paciente descrever um cômodo da casa. Você fala assim: olha, fulano, você está aí na sua casa hoje e eu queria que você me descrevesse você vai escolher um ambiente onde ele não esteja, né? Então vamos supor que ele está na cozinha e você vai falar para ele assim: olha, eu quero ter ideia de como é a sua sala. Então, assim que eu chego aí na sua sala, qual é o primeiro objeto que eu enxergo? Aí ele vai dizer para você: logo que você chega na minha sala, a primeira coisa que você vê é o sofá. Então como é que é esse sofá? E aí ele vai descrevendo se é de tecido, se é de couro, que cor que é, se é macio, se é duro. Você vai explorando esse objeto. Ok. Além do sofá, o que mais tem na sala? Ele vai falando: tem uma TV, tem uma estante, tem tapete, não tem, tem lustre ou tem lâmpada. Enfim, você vai explorando e vai fazendo uma série de perguntas, tentando resgatar essa memória. Parece algo muito simples, né? Mas com pacientes que não têm prejuízo de memória, é realmente uma tarefa fácil. Mas para aqueles pacientes que já têm um prejuízo significativo da memória, é uma tarefa bastante complicada. Então, quando você oferece pistas, fica mais fácil dessas pessoas conseguirem fazer o resgate, conseguirem se lembrar. Muito bem, gente. Trabalhamos aí com a memória. Você pode também trabalhar habilidade visoconstrutiva a partir da plataforma virtual, né? Aí você fala: nossa, mas como que eu vou trabalhar visoconstrução a partir, né, sem instrumento, sem nenhum material, com o paciente lá na casa dele, eu aqui, né, na minha? Como é que nós fazemos isso através do meio virtual? Eu me inspirei para montar essa atividade num teste que se chama Stick Design. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um instrumento de avaliação utilizado para avaliar a habilidade visoconstrutiva em pacientes de baixa escolaridade. Mas você pode se inspirar nesse teste e montar atividades para trabalhar com isso. Como é que funciona? Eu tenho aqui algumas figuras e eu vou mostrar para vocês, mas vocês vão utilizar palitos de fósforo, que palito de fósforo todo mundo tem em casa, né? Você pode pedir, inclusive, para a família comprar aqueles palitos que são maiores, né? Que será mais fácil para ele manusear do que aqueles pequenininhos. E aí existem algumas figuras já montadas, mas isso você pode montar facilmente no computador. Então aqui, ó, a gente tem uma figura, você vai mostrar para ele, né, a partir aqui da tela do celular e vai pedir para ele reproduzir essa figura com os fósforos dele lá. Só que tem que prestar bastante atenção, porque essa é uma atividade que vai envolver, além da habilidade visoconstrutiva, também como você está apresentando essa figura através da tela do celular, ele vai ter que ter outras habilidades que não só a visoconstrução. Ele tem que ter uma capacidade de transpor do plano bidimensional, que está aqui, para o plano tridimensional, que é o que ele está trabalhando lá com os fósforos. E, além do que, tem que ter uma certa habilidade de coordenação visomotora, porque ele vai ter que olhar para a tela do celular e depois
armazenar essa informação que ele acabou de ver para ele tentar montar ali com os fósforos dele. O que seria bem diferente se ele tivesse lá presencialmente com você, ele está olhando a figura e automaticamente do lado ele já está colocando os fósforos, olhando aí o modelo do lado. Então, com pacientes mais comprometidos pode ser um pouco mais difícil você trabalhar dessa forma, mas nada impede que você envie esses arquivos, né, com essas figuras para a família aí imprimir e ele poder trabalhar lá. Então, essas são as figuras que tem, né? Tem essa, você vai montando várias, aumentando o grau de dificuldade conforme a pessoa vai conseguindo fazer as figuras, né? Aí você vai criando outras. Eu falo que neuropsicólogo tem que ser muito criativo, gente. A gente tem que ter aí, pensar em montar atividades para estimular as várias funções cognitivas. Bom, com isso trabalhamos então habilidade visoconstrutiva. Dá para se trabalhar também, deixa eu só dar uma olhada aí no como nós estamos de horário, que nós temos 15 minutos, então eu acho que vai dar tempo aí de nós falarmos sobre tudo. Tá todo mundo aí conseguindo acompanhar? Tá sendo enriquecedor para vocês? Tá acrescentando? Como é que tá aí para vocês? Estou falando rápido demais? Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô até... E aí, gente? Vamos lá, então, para habilidade visoespacial? Como podemos trabalhar a habilidade visoespacial? Você pode pedir para o paciente descrever o caminho que ele faz para ir da casa dele até o primeiro supermercado, por exemplo. Fulano, quero que você descreva para mim como é que faz para ir da sua casa até o supermercado. Aí ele vai falar, você tem que descer aqui um morro, aí depois você vira à direita, aí você vira à esquerda, e aí ele vai te dando as coordenadas de como você teria que fazer para ir da casa dele até o supermercado. Aí vale você dar uma investigada, né, em pontos que sejam próximos à casa do paciente para que não fique uma atividade tão complexa. Com pacientes que têm um declínio maior e que é mais difícil, né, essa habilidade, você pode trabalhar com a casa dele mesmo, né, que é o meio que ele está mais próximo dele aí. Então, por exemplo, você pode falar assim para ele, olha, fulano, você está onde? Em que cômodo você está aí da sua casa? Aí ele vai dizer, tô aqui na cozinha. Então, como é que eu faço, se eu estiver aí na sua casa e eu quiser ir ao banheiro, como é que eu faço para ir da cozinha para o banheiro? E aí ele vai descrever para você como é que se faz esse caminho. Então você tem que subir uma escada, aí depois você passa por um corredor, você vai virar primeiro à esquerda, depois primeiro à direita, e aí ele vai te dando as coordenadas de como você faria para chegar até lá. Aí você vai explorando isso com os outros ambientes da casa. Então agora eu quero ir para a varanda, se ele morar num apartamento. Eu quero ir para o quintal, se ele morar numa casa. E agora eu quero saber como é que eu faço para chegar, para sair da sua casa. Se eu tô aqui na cozinha, como é que eu faço para chegar na porta de saída? E aí ele vai te dando essas coordenadas e vai falando para você como é que faz para chegar lá. E aí você está trabalhando então a habilidade visoespacial. Vamos trabalhar raciocínio lógico matemático? Essa atividade eu trabalhei com uma paciente ontem. Ela era professora de matemática, então isso é algo que para ela é bastante fácil, né? Assim, ela tem outros comprometimentos, mas de raciocínio lógico matemática é uma atividade que ela gosta muito de fazer. Então, vamos supor que eu tenho utilizado lá várias atividades que exigiram uma capacidade de atenção e de concentração grande, que são atividades mais difíceis. Aí eu intercalo com uma atividade que para ela seja prazerosa, como por exemplo, nesse caso, trabalhar com números. Então eu tenho um joguinho aqui que se chama Caixinhas de Número Kit Educativo. Você pode utilizar essa caixinha, você pode usar esse jogo, mas você não precisa necessariamente ter esse jogo. Você pode fabricar isso na sua casa facilmente, escrevendo os números, porque nada mais são do que
plaquinhas com os números, né? Acho que para vocês deve aparecer aí ao contrário, né? Não aparece normal não, né? Para vocês aí aparece ao contrário, eu acho, né? Mas de qualquer forma, quando eu trabalho através do WhatsApp, para o paciente aparece certinho, tá? Então você pode fazer isso facilmente com plaquinhas, você pode fazer numa cartolina, você pode plastificar, enfim. Pode reproduzir esse material facilmente na sua casa e é algo que depois você pode usar, inclusive, no consultório, né? Se for fazer o atendimento presencial. Então, eu tenho aqui vários números e o que eu fazia para ela era: olha, fulana, que número é esse? Aí ela vai dizer: é o 25. Então, você vai sempre partindo do pressuposto de uma atividade mais fácil e aumentando o nível de dificuldade gradativamente. Então, você diz: eu quero que você me diga qual que é o número que vem depois do 25. Aí ela vai dizer: é o 26. Fácil, né? E o número que vem antes do 25? É o 24. Ok. Agora, você vai dificultar um pouco mais. Então, eu quero que você me diga qual é o primeiro número ímpar que vem depois do 25. Então, já não é mais o 26, ela tem que pensar que é o 27. Aí, ou você pode ir dificultando ainda mais. Eu quero que você me diga 3 números que vêm depois do 25 que seja ímpar. Aí ela tem que pensar: 25, bom, 26 não é, o 27 é o primeiro ímpar, 28, 29 é o segundo ímpar, 30, 31. Então aí exige uma habilidade um pouco maior e você vai aumentando o grau de dificuldade utilizando esse conceito de par ou ímpar. Você pode trabalhar com todas as operações matemáticas, as operações mais simples, né, de soma, subtração, divisão e multiplicação. Então você pode pegar números que tenham, que sejam mais baixos, né? E aí você vai, deixa eu pegar aqui. Então você vai começar lá. Vamos começar com soma, então. Quanto dá 2 mais 5? Aí ela vai fazer a conta mental. A ideia é que ela consiga primeiro, você verificar se ela consegue primeiro fazer a conta mentalmente. Se começar a ficar muito difícil e ela não conseguir fazer isso mentalmente, ela pode usar o apoio de lápis e papel para realizar a operação. Mas aqui, né, para ela que não tem dificuldade nenhuma, ficava muito fácil, né? Então, 2 mais 5, 7. E aí você vai aumentando, né, a dificuldade. Então, quanto dá 13 mais 10? 23. E quanto dá 13 mais 14? Aí vai ficando cada vez mais difícil, né? 27. E assim vai indo. Vai aumentando. Passou da soma, vamos fazer subtração? Quanto dá, então, 13 menos 2? Quanto dá 13 menos 5? E aí ela vai tentando fazer essa conta, né, de cabeça. Você pode tanto deixar o estímulo visual, o apoio visual para ela, visível, né, para ela ficar vendo enquanto ela pensa, quanto você pode tirar do campo de visão. Então, ela viu uma única vez, você tira e pede para que ela dê o resultado sem necessariamente ter que enxergar os números. Isso vai fazer com que ela tenha que sustentar essa informação na mente e manipular essas informações para conseguir operar com elas, né, e fazer a conta mentalmente. Então, vai dificultando sempre mais, né? Aí você pode passar aí para divisão e pela multiplicação. Então, essa é uma forma de você trabalhar raciocínio lógico matemático utilizando as 4 operações matemáticas. Agora eu quero falar a respeito de habilidade de solução de problemas, que seria uma flexibilização mental, né? Quanto mais flexibilidade mental nós temos, mais habilidade de resolver problemas nós temos. Então, existe uma atividade que você pergunta assim, ó: fulano, vou te falar problemas do cotidiano que nós temos aí no cotidiano e quero que você
me diga soluções para esse problema, né? Na verdade, motivos pelos quais isso acontece. Por exemplo, quero que você me diga quais os possíveis motivos que faz um bebê chorar. E aí ele vai dizer, pode ser porque ele tá com fome, ou porque ele quer a mãe, ou porque ele quer que troque, ele fez xixi, ou ele tá entediado, enfim, ele vai dizendo lá quais são os motivos pelos quais o bebê pode chorar. Quais são os motivos que faz um cachorro latir? E aí ele vai dizer, pode ser porque ele tá bravo, ou alguém passou na frente da casa, ou ele viu um gato. Então ele vai te dando várias possibilidades. O que pode ter acontecido para um copo quebrar? O que pode ter acontecido para uma pessoa chegar atrasada no trabalho, ou então o aluno ter se atrasado para a aula? E aí ele vai dizendo as diversas possibilidades. Depois que você passou dessa fase, você pode propor para ele pensar em soluções. Por exemplo, um bebê chora porque pode estar com fome ou pode querer que troque. Como é que eu posso fazer para esse bebê parar de chorar? Aí ele vai ter que pensar em soluções para resolver esse problema. Eu posso chamar a mãe, eu posso trocar eu mesmo, eu posso dar alguma coisa para ele comer. Como é que eu posso fazer para um cachorro parar de latir, por exemplo? E aí ele vai pensar em soluções lá que poderiam fazer o cachorro parar de latir. Por exemplo, se eu vi uma casa pegando fogo, quais são os motivos que podem ter levado a casa a pegar fogo? A pessoa esqueceu algo no fogo, ou uma vela caiu e fez pegar fogo na toalha da mesa. Enfim, ele vai te dar várias possibilidades do porquê a casa pegou fogo. E se eu vir a casa pegando fogo, o que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Eu posso ligar para o corpo de bombeiros, eu posso ligar para alguém, eu posso ir lá tentar apagar o fogo, enfim, ele vai te dar várias alternativas de como pode se resolver esse problema da casa pegando fogo. Gente, eu acho que consegui dar conta aí de tudo que eu me programei para falar para vocês. Talvez eu tenha corrido demais, mas é na ânsia de tentar passar todas as informações que eu havia me programado. Nós temos 3 minutinhos aí para encerrar essa live. Eu queria dizer se foi válido para vocês, se acrescentou em alguma coisa, se vocês gostaram das atividades. Como é que foi aí para vocês? Olha lá, estão me dizendo que sim, que tranquilo, que tá legal. Então é isso, gente. Eu queria agradecer imensamente a companhia de vocês. Dizer que para mim foi uma experiência nova, mas muito feliz, porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Acho que dividir um pouco daquilo que eu aprendi ao longo aí desses anos também é bastante gratificante para mim. Eu gosto de poder compartilhar a respeito desse assunto. Fica aí o convite para a gente fazer outras lives. Seria importante vocês terem uma interação comigo a ponto de me dizendo, né, conteúdos que vocês gostariam de ver aqui nesse perfil, para que cada vez mais a gente consiga aumentar a nossa interação, tá certo? Meu muito obrigada de coração para vocês que ficaram aqui, que estiveram comigo me fazendo companhia. Eu vou tentar deixar a live salva para quem não pôde estar aqui presente agora, poder acompanhar depois. Então é isso, gente. Um beijo enorme para vocês e até uma próxima, tá bom? Vou encerrar então a nossa live e nos vemos numa outra.